Seção 9, o segredo para uma vida inteira de segurança financeira. Isso é um tema polêmico, é um tema muito procurado aqui no YouTube, então tem muita gente chegando aqui pela primeira vez. Se você está vendo pela primeira vez, dá uma checada que isso aqui é uma playlist inteira sobre transformação pessoal, tá bom? E essa é a seção 9, olha isso. Vamos lá. Uma das coisas mais interessantes que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com executivos e empresários, uma das coisas que me deixaram surpreso, né? Eu fiquei surpreso em si o quanto dinheiro aparecia com tanta frequência como problema para os caras. Olha só isso. Gente, assim, homens e mulheres com quantias vultuosas, mas vultuosas mesmo no banco, estavam lidando com os mesmos tipos de medo, né, e preocupação, medos e preocupações com relação a finanças que as pessoas que eu sabia que não tinham dinheiro nenhum no banco, nenhuma renda para início de conversa tinham. Olha só isso. Isso me deixava desconcertado. Era comum eu ouvir frases assim, deixa eu te dizer. O cara chegava e me dizia: pô, eu não tô afim de fazer isso não, mas eu preciso do dinheiro. Você pensa que o cara é o quê? Era estivador do Cais do Porto? Tem que fazer aquele trabalho com muita força e tal? Não. Milhões e milhões na conta. Não precisa ver o carro dele, né? Às vezes até helicóptero. Aí o cara falava assim, outra frase também, com gente assim: com a economia do jeito que tá, eu não sei como é que um dia eu vou poder me aposentar. E o cara tem lá meio bilhão na conta bancária de patrimônio, de renda assim absurda. Outra frase aqui, essa é clássica: eu tenho que me preocupar, senão um dia eu posso perder tudo. Então olha, com esse dinheiro tudo vai perder. Nossa, gerações e gerações assim você conta, né? Não é possível. Parecia mesmo que ter uma renda alta ou saldo bancário grande tinha pouco ou nenhum impacto sobre se sentir seguro sobre o dinheiro. Eu confesso que eu achei isso meio desconcertante mesmo na hora. Eu tinha, sabe, pelo meu lado, até então, me convencido de que tinha um número mágico. Que uma vez que eu atingisse esse número mágico aí, eu não ia ter que me preocupar com dinheiro nunca mais. Mas aí, tendo essas experiências, eu vi que não era bem assim. A coisa que me fez acordar então dessa ilusão maluca aí, foi um cara que tinha um patrimônio líquido aí de por volta de 400 milhões. Né? 400 milhões, só pra você saber, o cara anda de jatinho, tá? Tipo, tem gente que é rico, tem gente que anda de carrão, tem gente que tem uma Ferrari. Quem tem jatinho, esse tem dinheiro mesmo, tá? Ele acordava todo dia de manhã, esse cara, pensando se hoje não ia ser o dia que ele ia perder tudo. Olha isso. Tem 400 milhões, tudo. Morrendo de medo de que hoje seja o dia que vai perder tudo. Olha o estresse, olha a New aí. Aí caiu a ficha, finalmente caiu a ficha de que se 400 milhões não era grana suficiente para garantir segurança financeira, então 400 bilhões, 600, 700, 1 trilhão ou qualquer número não ia ser suficiente para isso. Não tem jeito. Aí o insight foi bem claro, não teve jeito, a ficha que caiu, né, o insight aqui. Eu cheguei à conclusão, me dei conta de que o meu bem-estar não está atrelado à minha conta bancária. Não está de jeito nenhum. Esse fenômeno também tem uma peculiaridade bem clara. Ele funciona nas duas direções. Ao mesmo tempo em que eu estive trabalhando com os meus milionários inseguros, eu tinha outros clientes que também tinham menos dinheiro, né? Que tinham bem também não, né? Tinha outros clientes que tinham bem menos que dinheiro e que não pareciam nem um pouco se preocupar com isso, sabe? É como assim? O cara que tá com 1 bilhão tá com medo de ficar pobre, tá com medo de perder o dinheiro todo, tá com medo de... E esse cara que tá com nada, não tá com medo de nada? Como assim? Como sempre, a diferença, né? A diferença entre a segurança financeira e a insegurança financeira estava sendo criada de dentro para fora. Para compreender o que de fato leva à segurança financeira, imagine o seguinte cenário aqui. Deixa eu te dizer aqui, ó. Vamos supor que você viva num clima frio, sabe? Que neve mesmo. Você tem que ter lareira. Não precisa nevar, mas tem uma lareira dentro da tua casa e você precisa alimentar ela no inverno, tá? A tua esposa ou o teu esposo, né, ele pede ou ela pede para você colocar um pouco mais de lenha no fogo, que tá ficando frio, tá virando brasa, abafando, né? Tá acabando o fogo. Só que você olha ali para a pilha de madeira estocada e você nota que quase não tem mais nada ali, que tá acabando a madeira para queimar. Aí o que você faz em seguida então? Né? Vamos ver, se você for assim, como a maioria das pessoas, você vai pegar um machado ou alguma coisa assim, vai sair para cortar mais, né? Se isso for prático, claro, né? Ali. Ou você vai a uma loja próxima para comprar um saco de lenha. Isso é muito comum, no lugar que neva, tem sempre sacos de lenha sendo vendidos em lojas.
faca de lenha, né? Na prática, você pega a lenha extra para que da próxima vez que você queira fazer fogo em casa, você não tenha que sair, né? A não ser que você queira. Você pensa assim, vou me antecipar, vou fazer um estoque pequeno aqui para não ter esse problema de novo, a não ser que eu queira sair e dar uma volta, eu não vou precisar comprar mais, não é? Agora imagine esse outro cenário aqui. Vamos supor, então, não precisa nem supor, você mora, né, supostamente é a história. Você mora onde você mora atualmente. Teu esposo ou a tua esposa, e ela pergunta se vocês têm dinheiro suficiente para tirar férias esse ano, para ir para um hotel, um resort, alguma coisa assim. Eu gosto muito das Maldivas, né? Ser caríssimo lá. Mas quando você olha para a conta bancária tua ali, ela está quase vazia. Olha só. Você abre o olho, ela faz a pergunta, vamos sair de férias e tal. Você abre o olho, aí eu te pergunto, o que você faz em seguida, né? Além de ficar desconcertado, sem saber responder. Bem, que se você for como a maioria das pessoas, primeiramente você vai entrar em pânico, claro. Ou, claro, você inventa desculpas para explicar por que você não pode tirar férias. Não, porque eu tenho que trabalhar. Não, porque a oportunidade é agora. Não, porque isso. Ou você racionaliza com argumentos de por que férias são coisas superestimadas e por que elas são um desperdício de grana no fim das contas e tal. Né? Essa é a pior, uma das piores aqui. Mas no fundo, secretamente você se sente um pouco fracassado ou fracassada. E ainda pior, isso acontece muito, você ainda se ressente pelo teu cônjuge ou a tua cônjuge querer ir em primeiro lugar. Apesar do fato que você gostaria de ir também, quem não? Tá? Olha só. Talvez você faça um compromisso consigo mesmo, consigo mesma, para trabalhar mais, ou um compromisso de encontrar um trabalho que pague melhor. Ou tem gente que faz isso, que chega nesse nível absurdo, de mudar de cônjuge para um outro que exija menos. Qual a diferença entre esses dois cenários, então? Da lenha e das férias. No primeiro, você reconhece que madeira é só uma commodity, né? Uma coisa que você precisa de vez em quando para uma finalidade específica e que é fácil o suficiente de conseguir. Mas é só fazer um pouquinho de esforço que você vai lá e consegue um pouquinho mais. E no segundo cenário, você está agindo como se dinheiro fosse de alguma forma mágico, algo que você sempre precisa de mais e que faria com que todos os seus problemas desaparecessem se você apenas pudesse conseguir o suficiente dele. Olha isso. Vamos pensar aqui. Mas e se dinheiro fosse só mais uma commodity também? E se dinheiro fosse só mais uma commodity também? Uma coisa que você usa de tempos em tempos para uma finalidade específica e que é fácil o suficiente de conseguir mais com um pouquinho de esforço. Se dinheiro fosse assim também. Se o dinheiro fosse uma commodity, você não ia entrar em pânico quando você estivesse ficando com pouco. Você simplesmente ia sair, ia comprar mais, ia conseguir mais. Comprar aqui é simbólico, vou te explicar já. Você ia conseguir então mais sempre que houvesse alguma coisa que você quisesse comprar. Você poderia até mesmo conseguir uma quantidade a mais de dinheiro para deixar ali disponível, né, a mais, para que da próxima vez que você quisesse comprar alguma coisa ou ir a algum lugar, você não precisasse sair para buscar mais dinheiro, a não ser que você quisesse. Dito isso, então, a gente descobre aqui a primeira parte do segredo que está contido aqui nessa seção 9. Vamos lá? Vou formular numa frase aqui. Segurança financeira não vem da quantidade de dinheiro que você tem atualmente. Ela vem da sua habilidade de conseguir mais desse dinheiro sempre que você quiser. De novo, segurança financeira não vem da quantidade de dinheiro que você tem atualmente. Ela vem da tua habilidade de conseguir mais desse dinheiro sempre que você quiser. O fato é, então, vamos agora. Dinheiro e madeira, ou no caso também metal, boi gordo, ossinho, tudo isso, são apenas commodities. A diferença entre elas é que você compra madeira com dinheiro. E você compra, como eu te falei lá em cima, né? E você compra dinheiro com serviço. Isso aqui leva
a segunda parte do segredo. Agora, mais uma frase, se quiser anotar. Eu repito ela várias vezes aqui, se precisar, tá bom? Aliás, só você voltar, né? Não repetir muito, senão o vídeo fica longo. Domine a arte de servir os outros e você vai assegurar o seu futuro financeiro. Domine a arte de servir os outros e que você vai assegurar o seu futuro financeiro. Pega aquela caneta e papel agora que a gente vai fazer um daqueles exercícios. Só que esse é bem mais simples, tá? Pega lá tablet, celular, papel, tudo que você quiser. Eu vou te dar um passo a passo daquele, só que esse não tem uma estrutura muito complexa. Eles são perguntas de contexto para você pensar e responder. Apesar de não ser complexo, não quer dizer que vai ser fácil para você. A pergunta vai te despertar muita coisa para pensar, tá bom? O nome desse exercício aqui é a arte de servir, né? Então vamos lá. Primeiro ponto. Se precisar, pausa e pega o papel, tá? Pega a caneta. Ponto 1. Quem você serve atualmente com o seu trabalho? Quem você atualmente serve com o seu trabalho? Em outras palavras, quem se beneficia daquilo que você faz? Que valor você e o seu trabalho criam na vida dos outros? Você e o seu trabalho criam na vida dos outros. Vou dar um exemplo aqui para você. Tá? Anotou aí? Pensa nessa pergunta. Eu vou te dar um exemplo para você entender ela agora. Vamos supor que seja que eu vou na situação que eu sou um bombeiro hidráulico. O meu trabalho, ele beneficia os meus clientes, ele beneficia a empresa que me aloca e beneficia a minha família. Eu conserto o cano furado e reparo lá os encanamentos que estão com algum tipo de defeito, sem ser furo. Só que eu faço mais do que isso, bem mais do que isso. Eu ajudo as pessoas a poder tomar banho. Eu ajudo elas a poderem usar o vaso sanitário, a lavar roupa, a beber água, a fazer comida. Eu me vejo assim como mulher. Tá entendendo? Outro exemplo aqui. Agora, eu sou um artista. Meu trabalho ele beneficia as pessoas que veem as coisas, os quadros que eu pinto, a arte que eu faço. As pessoas que compram também são beneficiadas e galerias de arte e websites que expõem a arte que eu produzo. O valor que eu crio com a minha arte é trazer um senso de beleza e vivacidade às vidas das pessoas que entram em contato com ela. Tá vendo como é que eu posso me ver tanto quanto bombeiro hidráulico quanto artista e fazer esse pensamento? Vamos para o ponto 2. Pergunta. Quem mais você poderia servir? Que diferenças adicionais você poderia fazer na vida dessas pessoas? Anota essa pergunta bem. Vamos lá, vou ajudar aqui também com um exemplo de resposta. Como bombeiro, eu poderia ser útil não apenas para quem vive em uma casa ou um apartamento, mas também para as empresas e até para a cidade que eu moro. Talvez haja alguma maneira em que eu possa ser útil para as empresas de serviços públicos locais e para as lojas de material de construção, em que as pessoas vão lá tentando consertar seus próprios encanamentos, né? Resolver os seus próprios problemas de encanamento e furo de cano, né? E não sabem o que fazer, chegam na loja. Eu posso ser útil para a própria loja nessa hora, como bombeiro. Eu poderia oferecer dica assim, ó, ainda como bombeiro. Eu poderia dica tipo, faça você mesmo, né? Ali na loja, para os meus clientes, de forma que quando um problema for pequeno, o meu próprio cliente possa economizar dinheiro, ao invés de ter que me contratar e gastar mais, pagando hora para mim, fazendo os reparos eles mesmos. Se eu me fizesse um pouco mais disciplinado sobre chegar na hora marcada e sempre telefonasse quando fosse haver atraso, eu poderia colocar ali um atributo sobre mim mesmo, né? Adicionar a palavra confiabilidade à minha lista de serviços. Aí eu coloco ali um pouquinho mais e boto paz de espírito, né? A lista de benefícios que eu oferecesse. Quando a coisa é real, as pessoas vão sempre oferecer um prêmio por isso. E vale a pena, estão comprando esse valor mesmo. Isso tudo aí é valor, colocado assim, explicado em forma de palavras, compreendido como valor. Agora, por outro lado, como artista, eu poderia oferecer aulas de apreciação de arte, talvez mesmo com uma parceria com o museu ou biblioteca local. As pessoas não apenas iam se beneficiar por se tornarem aptas a ver mais das nuances sutis que fazem uma arte grandiosa ser grandiosa. Aquelas pessoas que de fato comprassem a minha arte, elas receberiam ainda mais valor por possuírem essa arte, a partir do momento que eu faço isso. Além disso, as pessoas que comprassem arte como investimento, elas iam ser aptas a se tornar mais exigentes e a fazer escolhas melhores sobre o que elas comprassem e deixassem de comprar no futuro. Olha só, como artista também, como é que ainda vai mais fundo. A gente completa aqui esse exercício simples. Peço para você pensar com calma e responder, que aí você vai criar um monte de coisa aí para você, tá bom? Se você só anotou, toma um tempinho então, depois que você elaborar essas possibilidades de servir,
esse exercício estimula você depois. Não deixa de ir para depois, não, tá? Não deixa de fazer. Eu posso apostar que você vai sair se sentindo empolgado nesse exercício, tá bom? Não precisa agora, pode continuar vendo o vídeo, depois você olha para a pergunta com calma, tá bom? Vamos adiante aqui com a seguinte questão aqui, ó. Empregado ou criador? Vamos olhar para esses dois lados, duas maneiras, fazer uma distinção, né? Empregado ou do criador aqui. Falar uma frase aqui, uma máxima. A vida gera vida, energia gera energia. É gastando que alguém se torna rico. Mas não é jogando, né, limitando o dinheiro todo aqui não, tá? Então vou continuar aqui, vou contar a história, você vai entender onde eu quero chegar. Fala da Carlinha. Carlinha não é o nome da pessoa aqui, mas é um exemplo muito próximo aqui. A Carlinha era uma atriz profissional. Ela era extremamente bonita e competente também, uma atriz sensacional. Quando ela veio pra mim, ela tinha alguns créditos em filme e televisão, mas ainda tinha que dar o salto para filmes de maior orçamento e séries de maior projeção. Coisa de vida de artista, mais interessante que as pessoas imaginam. Bem na nossa primeira sessão, ela sentou na minha frente e começou a soltar o verbo, né? Se lançou uma crítica feroz, né? Sobre o agente, sobre o empresário dela, o diretor de uma peça que ela tinha estado recentemente, um produtor que ela não sabia se estava interessado nela ou se estava interessado nela romanticamente, ou ambos, né? E apesar de querer impressionar essa menina com o quão bom ouvinte eu era, ficar ali ouvindo ela, tá? E depois de 15 minutos peraí, eu vou interromper, né? Eu interrompi pensando, eu tinha que ouvir ela realmente, de fato. Aí eu formulei, eu falei, vou fazer assim. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, depois desses 15 minutos. Carlinha, de onde você acha que o teu próximo trabalho vai vir? Ela, Carlinha, de onde você acha que o teu próximo trabalho vai vir? Aí, nessa hora, não teve sucesso. Isso disparou outro monólogo dela sobre os problemas de uma mulher com mais de 25 anos no show business. Desculpas. Aí eu tô ouvindo as historinhas dela ali e tal. Aí eu pensando, cara, eu preciso de outra abordagem para fazer com que ela enxergue isso, tenha uma consciência aqui de uma coisa. Vamos lá. Aí essa funcionou. Carlinha, de onde você acha que a tua próxima grande performance vai vir? Aí ela parou de falar, né? E parou por tempo suficiente para que ela pudesse pensar. Parece que ela saiu ali de perto de mim, assim, de repente, sabe? A pessoa fica meio ausente, começa a cair, a se dar conta das coisas. Aí ela falou baixinho assim pra dentro: isso vai vir de dentro de mim. Isso vai vir de dentro de mim. E o que, Carlinhos? O que? Fala de novo, não entendi. De quem? Vai vir de dentro de mim. Grita, que eu tô meio surdo hoje. Vai vir de dentro de mim. Exatamente. Eu respondi. Aí ela parou de falar, sabe? Ficou me olhando assim com aquela cara de que coach maravilhoso, fantástico. Como se fosse difícil isso também. Quando você gasta todo o tempo e energia para tentar fazer com que alguém te dê uma oportunidade, você está pensando como um empregado. Por outro lado, quando você muda a tua perspectiva para aquilo que você pode criar e que diferenças você pode fazer na vida das pessoas, você está pensando como um criador. Entendeu a importância do exercício que a gente fez agora há pouco? Que você deixou anotado para fazer daqui a pouco? Viu? Continuando. E, ironicamente, quanto mais tempo você se dedica a pensar como um criador, mais oportunidades você vai perceber que vão estar batendo na tua porta. Você vai experimentar batendo na tua porta. Para que eu faça esse ponto ficar mais claro aqui para você, um ponto muito importante. Considera 2 pedreiros trabalhando numa reforma na tua casa, tá? 2 pedreiros foram lá e foram reformar a tua casa. Em dois cenários diferentes. O primeiro pedreiro, ele fez um trabalho muito bom, trabalho profissional, ele chegou na hora, ele cobrou o que ele disse que ele ia cobrar. Assim, e devido a ele pensar como um empregado, quando o trabalho está feito, ele faz questão de te informar que ele está disponível para qualquer outro trabalho futuro, deixa o cartão com você e vai para casa e espera o telefone tocar com o próximo trabalho, eventualmente o teu, algum teu, se houver. Se ele tiver realmente com fome de trabalho, ele pode até te dar um desconto, um cupom de desconto, falando, olha, isso já cliente antigo, se tiver um próximo trabalho, só apresenta para mim aqui que eu te dou um desconto aí de 5%. Entendeu? Até mais, 5 vezes. Esse é o primeiro pedreiro.
Vamos para o segundo. O segundo pedreiro dessa reforma, ele faz um pouco diferente. Ele também faz um bom trabalho profissional, igualzinho o outro. Ele também chega na hora e ele cobra o que ele disse que ia cobrar. Só que ele pensa como um criador. Ele esteve olhando para a tua casa e aprendendo sobre você no tempo que ele trabalhou lá. Ele notou que você realmente ama os teus filhos, mas que você não tem um lugar na tua casa que você possa chamar de teu para você relaxar e espairecer, sabe? Quando o trabalho está feito, ele faz uma proposta para você de refazer o teu quintal numa combinação de jardim zen e uma horta pequenininha ali, cheia de arbustos com formas de animais ali para encantar teus filhos pequenos, né? E espaços privados ideais para você poder realmente relaxar, contemplar, meditar. E ele te fala que isso vai custar um dinheiro. Tudo bem, olha só, você vai ter que pagar um pouco, vai custar um pouco de dinheiro para você. Mas que se você desejar, se você realmente deseja isso, ele te diz que ele adoraria fazer esse trabalho para você. Quando esse segundo pedreiro vai para casa, ele não fica esperando o telefone tocar. Ele fica imaginando as outras coisas que ele pode fazer com as habilidades que ele tem para criar mais alegria e mais comodidade na vida das pessoas. Notou essa mentalidade que ele tem? Que essa mentalidade que é diferente do primeiro pedreiro? Apesar dele estar criativamente realizado demais para jamais estar na secura para o trabalho, que é muito comum isso, né? Quando ele quer um dinheiro extra, esse segundo pedreiro aqui, ele cria propostas especificamente direcionadas, como um jardim zen desse, uma horta. E aí sim ele envia as propostas, né, mundo afora, como convite. Vários clientes ele sai mandando, pô, podia fazer isso para você, podia fazer aquilo. E apesar de que nem todo mundo venha para festa, claro, né? Mandou o convite, mas nem todo mundo vai vir para festa. Tudo bem, não tem problema. As pessoas que vêm para essa festa, elas ficam fascinadas pelas criações desse cara. A segunda dica aqui, aí agora, né? E vou te dizer, preste muita atenção nela, se puder anota. É uma pergunta estratégica aqui. Então vamos lá. Se você acordasse em um lugar em que você não conhecesse ninguém, pensa nisso, é uma situação, tá? É mais do que uma pergunta. Se você acordasse em um lugar em que você não conhecesse ninguém, com 100 reais no seu bolso ali, 100 reais só, quanto tempo você levaria para dobrar essa quantia? E como você faria isso? 100 reais no bolso e ponto. Não conhece ninguém. Uma vez que você tenha respondido essa pergunta, quanto tempo você levaria para dobrar a nova quantia novamente? Você dobrou, tem 200. Quanto tempo você levaria para dobrar para 400 agora? E como é que você ia fazer isso? E de novo, dobrar de novo, e dobrar de novo, e dobrar de novo. Quanto mais respostas você elencar para essas perguntas, mais seguro vai estar o teu futuro financeiro. Se você achar que acabaram as suas ideias, reflete nessas seguintes palavras aqui, atribuídas ao Thomas Edison. Quando você estiver exaurido, olha, palavras do Thomas Edison. Quando você tiver exaurido todas as possibilidades, lembra do seguinte: você não exauriu porcaria nenhuma. Thomas Edison mesmo, inventor da lâmpada lá. Lembra do seguinte, lembre-se, né, digamos assim, lembre-se. Pensar como um criador não tem nada a ver com se você tem ou não um emprego atualmente. Ou se esse trabalho é ou não considerado criativo. Essa minha cliente atriz, a Carlinha lá, ela era incrivelmente criativa. Mas ela ainda assim pensava como uma empregada, um empregado. E consequentemente, ela nunca viu possibilidades para a criação que cercavam ela por todos os lados. O coach teve que estar ali para, presta atenção, o coach é bem isso, assim, trabalho, né? Não tem tanto glamour quanto as pessoas pensam. Mas é gratificante, claro. De maneira similar, eu já trabalhei com várias pessoas que eram aptas a começar a pensar como um criador, né, dentro do trabalho delas. Enquanto algumas mudaram para estabelecer seus próprios negócios, muitas encontraram maneiras de criar valor adicional dentro dos próprios empregos e começaram a ser recompensadas de acordo com isso. Vamos lá. Eu vou te falar agora algumas distinções adicionais, tá? Que você pode achar, você vai achar muito útil. Fica ligado comigo aqui.
Vamos nessa. Primeira parte aqui. Quem pensa como um empregado é reativo. Primeiro ponto. Se eu penso como empregado, eu sou reativo. E quem pensa como criador é aquela palavra clássica, né? Proativo. Quem pensa como empregado é otimista ou pessimista. Pensou como empregado, ou você é otimista ou você é pessimista, tá no espectro ali. Agora, quem pensa como criador não tem nada a ver com isso, ele é inspirado. Quem pensa como empregado espera ser recompensado pelo trabalho que adiciona. Quem pensa como criador espera ser recompensado pela diferença que faz. Esse que é o ponto. Quem pensa como um empregado vê os outros como fonte de renda. Quem pensa como criador reconhece a própria inspiração, criatividade, habilidade e esforço como fonte da própria renda. Interessante isso, não é? Vamos lá então. Continuando aqui. Vê se toma um tempo. Se você toma um tempo na tua semana aí para trazer essa mentalidade criador, criativo para a tua vida. Usa aquele exercício que eu te passei ali em cima. Responde ele. Se possível até mais de uma vez por semana, uma vez por mês. Se vale a pena. E agora vamos lá, eu vou te passar. Te falei do primeiro exercício, a gente vai fazer um segundo exercício com a mesma natureza. Também são perguntas. E o nome desse aqui é o Criador Criativo. Bota aí o título aí. Lembra da caneta e papel? Tá registrado, se usar pausa, tá? E vou te falar, esse tem perguntas e algumas tarefas. A diferença é que esse aqui tem algumas tarefas para você, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar com ele aqui. Primeiro ponto, primeiro passo. Onde na tua vida você está pensando como um empregado? Imaginando quem vai finalmente te dar uma colher de chá, uma oportunidade, um emprego. Onde na sua vida você está pensando como um empregado assim? Toda vez que você se notar embarcando em uma mentalidade de empregado, faz a mudança para o modo criador. Se perguntando o que você adoraria criar. O que você adoraria criar hoje? Faz essa mudança. Se pegou, faz isso. Eu vou te deixar algumas perguntas que vão te ajudar a começar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui. O que você poderia começar a trabalhar só pelo prazer de fazer? Né? Com o que você poderia começar a trabalhar só pelo prazer de fazer isso? Essa é a pergunta. Anotou aí? Outra aqui. O que traria a você uma grande alegria e significado se você pudesse fazer acontecer? O que traria uma grande alegria e significado se você pudesse fazer acontecer? Outra pergunta aqui. O que você adoraria criar que as pessoas adorariam te dar dinheiro em troca disso? Essa é muito boa. Qual a maior contribuição que você se imagina fazendo para alguém? Né? Qual a maior contribuição que você se imagina fazendo para a vida de alguém? O quanto você estaria disposto a ser pago para fazer isso? Isso é só o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto agora. Na próxima semana eu quero que você crie deliberadamente pelo menos uma coisa por dia. Pode ser uma coisa tão simples como um e-mail cuidadosamente redigido, sabe? Ou tão complexa quanto uma pintura ou uma escultura. Quero que você crie alguma coisa. Vida criativa. Tá? É um pilar no estilo de vida completo. Muito bom. Cria pelo menos... Agora o terceiro ponto, tá? Vamos para o terceiro ponto. Eu quero que você crie pelo menos 3 propostas no próximo mês que você convida pessoas para te darem dinheiro por alguma coisa que você tem ou que você vai criar. Essa daqui é ousada. Se prepara para ser agradavelmente surpreendido pelas respostas que você obtiver. Eu vou repetir essa pergunta aqui para você. Essa aqui é fundamental. Eu quero que você crie pelo menos 3 propostas no próximo mês, tá? Em que você convida pessoas para te darem dinheiro por alguma coisa que você tem ou uma coisa que você vai criar. Se prepara para ser surpreendido então pelas respostas dela, como eu te falei, tá bom? Agora eu vou entrar no assunto do obstáculo invisível para a riqueza. Vamos entrar nesse assunto aqui agora. Bom, onde eu começo? Vamos lá. Uma das coisas
que as pessoas estão buscando. Uma das coisas que as pessoas estão buscando quando elas me contratam, tá? Pô, Carlos, eu quero que você seja meu coach, tal. Eu quero que me ajude aqui na minha vida profissional, meu estilo de vida, eu quero melhorar, e tal. Quero alcançar um resultado. Uma dessas coisas é um aumento significativo no nível de riqueza delas que elas querem. Tanto a quantidade de renda que elas são capazes de criar ali, quanto o nível de bem-estar que elas conseguem sustentar enquanto elas estão criando e mantendo isso. Vamos lá. Da mesma maneira que em qualquer outra coisa que se cria, criar dinheiro é essencialmente um processo bem simples. Primeiro passo, decidir o que você vai criar. Se você quer criar dinheiro, tem que decidir o que eu vou criar. Eu vou decidir o que eu vou criar. Segundo passo, criar essa coisa. Como assim? Simples assim? Decidir o que eu vou criar e criar essa coisa, é o segundo passo. Se você realmente quer criar dinheiro, a única coisa que pode te parar é um pensamento. Se tiver alguma coisa te impedindo de criar dinheiro, um pensamento. E o pensamento que mais, que qualquer outro pensamento, parece separar os teres dos não teres, do ter do não ter, ou pelo menos dos ter mais do ter menos, é tão sutil, é uma coisa tão sutil, chega a ser quase invisível. Então, eu me lembro quando um dos coaches que eu tive, ele me disse a primeira vez que o maior obstáculo para a minha riqueza era a minha crença limitante, de que eu precisava de dinheiro. Como assim? Eu não preciso? Aí, nossa, eu tenho essa crença mesmo. A gente revisou vários dos meus negócios ao longo dos anos e um por um ele me apontou ali como eu tinha me contentado com menos do que eu queria. Porque eu pensava que eu tinha que pagar que eu tinha que pegar, que eu tinha que pegar o que estava sendo oferecido. Se eu preciso de dinheiro, eu tenho que pegar o que aparecer. Não vou morrer de fome, como se fosse ar. Para minha surpresa, a gente também notou várias situações em que eu estraguei as coisas por causa desse meu senso desesperado de necessidade, como que esse senso estava me conduzindo a tentar espremer até o último centavo de cada negócio. Eu nem tinha notado até o coach chegar e conversar comigo, me perguntar, e caiu a ficha. Depois disso, a cada vez que eu argumentava que eu realmente precisava do dinheiro, ele com muita calma, ele me fazia uma variação da seguinte pergunta: Carlos, o que aconteceria se você não conseguisse isso? Aí, nossa, era uma pergunta chata, mas ela relaxava no fundo, como se estourasse o balão, eu tivesse tenso por estar cheio. Não importa o quanto eu sentisse que cada oportunidade financeira era urgente ou importante na hora, eu eventualmente me daria conta de que sempre havia outra maneira de seguir adiante. E que nenhuma outra oportunidade representaria o meu sucesso financeiro absoluto. Não é assim. Não tinha esse estresse todo. Agora, uma das primeiras perguntas que eu faço para meus clientes é uma pergunta interessante. É a seguinte: eu chego para eles e pergunto: vem cá, quantos dias adiante você poderia seguir sem ganhar nenhum centavo, nenhum dinheiro, antes de você estar de fato mendigando na rua? Quantos dias? Quanto tempo? Quantos meses, sei lá? E a resposta geralmente era medida em meses ou anos, claro, Nunca em dias, eu falei dias, mas nunca em dias, sempre é meses ou anos. Na prática, a resposta mais comum mesmo é: eu jamais estaria na rua, porque a minha família, meus amigos, minha comunidade, e eu sempre garanti que eu sempre tivesse um lugar para ficar até que eu me reerguesse. Não tem essa possibilidade aí. Vários deles chegaram a essa conclusão. Um cliente que ficou argumentando a favor da necessidade dele por dinheiro, ele acabou admitindo timidamente, assim, claro, que ele podia ficar 10 anos sem trabalhar antes de ficar sem dinheiro. 10 anos, olha isso. Quanto dinheiro será que ele não tinha, E contando que ele tinha o estilo de vida dele, provavelmente ele conta esses 10 anos assim: eu ia continuar tendo o mesmo estilo de vida que eu tenho, gastando a mesma coisa por mês durante 10 anos. Cheio de medo. Que absurdo. Baseado nisso, a gente criou um experimento. Para os próximos 3 anos, ele ia proceder nos negócios dele
a partir do pressuposto de que ele não precisaria do dinheiro. Isso daí, então todas as escolhas dele durante aquele período ali eram para ser feitas baseadas por inspiração e desejos legítimos. Não podia ser por necessidade. Essa era a combinação minha com ele. O pessoal que é executivo paga mais caro, quer um serviço assim. Assim funciona a vida com coach mesmo. Não é mole. Você que está pensando em ter um coach, lembra que o bicho pega. Em outras palavras aqui, ele ia começar a fazer o que ele queria fazer, não o que ele pensava que ele devia fazer ou precisava fazer. A gente concluiu que isso ainda daria a ele 7 anos para voltar a fazer as coisas baseado em desespero antes que ele ficasse sem dinheiro. Esse cara. Apesar dele lutar com isso por vários meses, perturbei muito ele, muito trabalho. Antes que o primeiro ano tivesse acabado, ele fez mais que 10 vezes a quantidade de dinheiro que ele tinha feito no ano anterior. Antes do ano acabar, ele tinha começado assim. E ainda por cima ele estava fazendo o que ele adorava e queria fazer de verdade. Olha isso. O negócio começou a esquentar legal. Então, como é que foi que por abrir mão dessa carência dele por dinheiro, que ele conseguiu criar tão mais de riqueza na vida dele? Como é que foi que por abrir mão dessa carência dele por dinheiro, que ele conseguiu criar tão mais riqueza na vida dele? Essa é a pergunta. E mais importante, essa aqui. Pensa aí comigo. Tem uma coisa mais importante aqui. Pergunta. Por que alguém que claramente não precisa do dinheiro continuaria a agir perante o mundo como se precisasse? Não faz sentido, né? Por que alguém que não precisa de dinheiro continuaria a agir perante o mundo como se precisasse? Boas perguntas, né? Vamos analisar aqui, então, uma pergunta por uma dessas aí. Deve estar com o cérebro fervendo aí. Deve estar fervendo. Então, título 1. Primeira pergunta. O que leva você a fazer mais dinheiro quando você para de precisar? O que leva você a fazer mais dinheiro quando você para de precisar dele? Conforme a gente falou agora há pouco, existem essencialmente 3 motivações para toda e qualquer coisa que a gente faz. A primeira motivação é desespero, a outra é racionalização ou a terceira é inspiração. Em termos linguísticos, essas coisas são geralmente expressas em termos de... deixa eu pensar. Como é que elas são expressas? Tudo bem. Vamos lá. Assim. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. É a maneira de expressar o desespero. Tá? Ou uma outra aqui. Eu estou fazendo porque eu deveria fazer. Racionalização. Isso aqui é a minha obrigação, eu devo fazer isso, é isso que é o certo, eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. Racionalização. E a terceira, eu estou fazendo porque eu quero fazer isso. Aí sim, inspiração. Pegou a distinção entre as 3 formas? Aqui, 3 coisas. Quando você age a partir de um senso de desespero, ou seja, de necessidade, você tem que aceitar o que quer que que esteja sendo ofertado. Existe geralmente um senso de urgência que faz a balança pender em qualquer negociação em favor da outra pessoa. O que acontece? É muito ruim negociar quando você está do lado que tem necessidade. A outra pessoa percebe, ela tem poder sobre você por causa disso. Tá? Isso funciona até no sex appeal. Muita gente que não entende isso. E não só isso. Você se sente tão desconfortável na tua própria pele que você coloca o seu pior pé à frente. E sai desequilibrado, fazendo muito esforço para agradar a outra pessoa. Ou faz o oposto, colocando uma máscara de raiva, né, e bravata também, né, para encobrir o teu medo. Aí fica feio, fica estranho. Não fica autêntico. Né? Por outro lado, quando você age como se você não precisasse do dinheiro, significa que você tem que sentir isso, aceitar isso, para você poder emanar isso no teu comportamento. Só aceitar, não, realmente não preciso, pensar assim. Porque quase que invariavelmente, não importando o que o seu medo tem te dito, você não precisa mesmo desse dinheiro, esse aqui é o ponto aqui. O que acontece? Você avança com um senso de tranquilidade e bem-estar. Senso de tranquilidade e bem-estar. Pensa nisso autenticamente, eu não preciso do dinheiro. Você está tranquilo?
tá com bem-estar. É bem mais fácil você se manter fiel aos seus objetivos, porque você sempre tem uma alternativa. Seguir com a tua vida maravilhosa e oferecer a tua criatividade, habilidade em fazer diferença e criar valor para centenas e milhares, por vezes até milhões de pessoas que se beneficiam dessas habilidades suas. Você não precisa daquele negócio. Você não precisa se prostituir, digamos assim. Tá entendendo? Você faz o que você quer, não o que você precisa, tem necessidade de pôr ou acha que deve. Você entra nas negociações sem medo, porque independente de você chegar ou não num acordo, você sabe que no teu âmago, que o teu bem-estar não é dependente de fazer um negócio. E quando você está ok com a outra pessoa, dizer não, né? Lembra da última sessão 8 aqui? Quando você está ok com o não da outra pessoa, você pode pedir o que você quiser. E você consegue deixar a pessoa à vontade para dizer não também, o que é melhor ainda. Tá? Esse que é o ponto. Essa sessão 8 é muito importante. Você chegou aqui de paraquedas, olha só como é que é importante na construção. Tá? Vamos para o título 2 aqui. Eu falei do 1. Se eu não preciso do dinheiro, por que eu me sinto tão carente desse dinheiro? Né? Essa é a segunda pergunta, o título 2 aqui. Se eu não preciso do dinheiro, por que eu me sinto tão carente? Uma boa pergunta. O que me leva a me sentir tão carente? Quando se trata de dinheiro, praticamente todos nós aprendemos a nos proteger, a nos motivar criando sentimentos de preocupação, de medo, até mesmo de desespero. Aí a gente pensa assim, se eu puder apenas me manter assustado o suficiente, conforme diz a lógica interna, eu vou estar seguro e eu vou continuar avançando. Essa é a lógica, essa é a crença lá, girando, né? A crença ligada na tomada no 220 e girando a máquina dela. O problema com esse ponto de vista é que medo é um dos estados menos eficazes para você avançar. Tá nesse estado, ele limita o teu raciocínio, limita a tua visão, destrói a tua saúde, libera um fedor horrível que desanima as pessoas a fazerem negócios com você. O cheiro enjoado de desespero é a pior coisa que tem. E você mesmo, quando você está na posição que alguém vem desesperado para você, isso daí cheira mal para você, não é legal. Coloca um peso sobre você que não é teu, não é justo, não é por aí. Para pensar um pouco sobre isso. Quem você preferia estar trabalhando, ter trabalhando com você em um projeto? Alguém que é inspirado a fazer as coisas acontecerem ou alguém que está desesperado para não estragar tudo? Com qual dos você ia se preocupar, né? E é nesse ponto da conversa que alguém inevitavelmente me diz assim, Carlos, isso está ok para todos os seus clientes ricos, mas e se eu realmente preciso do dinheiro? E o cara acha que, tipo assim, eu tô sendo criativo, tô sendo ousado, tô sendo o único que vem fazer essa pergunta pra mim, né? Aí eu chego pro cara, escuta o seguinte, pra você que tá me ouvindo, escuta o seguinte, escuta bem, presta bem atenção. Se os seus filhos estiverem passando fome, ou se você for perder o teu apartamento, a tua casa no fim do mês, porque você tá com 6 meses de atraso no aluguel, né, ou prestações, aí eu te digo, tudo bem, faz o que você tem que fazer para cuidar de si mesmo e da tua família, tá bom? Esse é o primeiro para início de conversa. Mas, aí vem mas, sempre tem o mas, né? Se não for o caso, né? Quando eu vou te falar aqui, quando eu pressiono eles nisso, quase todo mundo que parece estar em apuros pode na realidade continuar por 3 a 6 meses, às vezes 10 anos, como eu disse, né? Ao fazer alguns poucos ajustes no estilo de vida e pronto. Só ajustar o estilo de vida e tá tudo tranquilo. Olha só. E 3 a 6 meses é tempo mais que suficiente para colocar a tua criatividade e inspiração para trabalhar, em criar valor, em fazer diferença e trocar esse valor e diferença fazendo o quê? Dinheiro. Olha só. Vamos seguir então. Vamos para mais um exercício aqui. Mais um exercício aqui desse tipo aqui. Não é muito complexo, fica tranquilo, tá bom? Prepara a tua caneta e teu papel, que vai começar agora aqueles passos que eu faço aqui, um a um. Vamos lá. O primeiro passo aqui então desse exercício é... desculpa, eu tenho que falar o nome do exercício aqui. Esse exercício também tem nome. O nome aqui é Não Precise do Dinheiro, tá bom? Para fazer você treinar essa ideia aí. Primeiro passo então desse exercício aqui. Vamos lá, como é o primeiro passo? Lembrei. Eu quero que você reveja todos os seus últimos negócios. Suas negociações de contrato, propostas propostas que você adiadas ali, telefonema de vendas,
o que mais você faça para ganhar dinheiro, tá? Para gerar dinheiro. O quanto a tua motivação foi inspiração para cada uma dessas coisas. O quanto você fez isso porque você queria fazer. O quanto foi racionalização. Você fez isso porque você sentiu que você devia fazer aquilo. E o quanto foi desespero. Você fez porque você achava que você tinha que fazer, precisava fazer. Hein? Necessidade de fazer. Um por um. Primeira parte do exercício. Você vai precisar tomar tempo para isso, tá? Notou aí direitinho? Então vamos pro passo 2. Quero que você escolha um negócio que você não se importa de perder. Se você não tem nenhum negócio pendente, quero que você invente um. Tá? Inventa mesmo. Crie uma proposta que seja tão esquisita, tão estranha, que você adoraria se ela se realizasse, mas que você realmente não precisar que ela aconteça. Por ela ser tão fora da sintonia, fora da realidade, fora de alcance. Fica atento na diferença nos seus próprios níveis de energia e criatividade enquanto você faz isso, tá bom? Mais um aí, anotou o passo 2? Beleza. Vou pro terceiro passo agora. Começa a dizer não para as coisas que você não quer fazer. Né? Só que você vai dizer não pedindo mais dinheiro. Vai dizer não você vai só pedir, cobrar mais caro. Se você realmente não quer fazer essas coisas, pede uma quantia que na tua perspectiva seja uma quantia absurda de dinheiro. Isso vai começar a estabelecer um novo padrão na tua mente de pedir o que você quer, sem projetar carência e necessidade. É uma forma de você treinar dentro da própria realidade, tá? Cara, isso é coisa de coaching mesmo, a gente inventa esse tipo de coisa. Né? A tua própria realidade te treina de alguma forma. Por exemplo, eu tive a chance de trabalhar com um executivo de uma transnacional, nas habilidades de apresentação dele, de PowerPoint, essas coisas. Eu até não tinha me incomodado com esse trabalho, mas eu não teria me incomodado com esse trabalho, mas não estava muito interessado em fazer. Não era um negócio muito inspirador para mim. Só que ao invés de eu rejeitar o cara, eu fiz uma proposta assim astronômica para ele, né, para o processo de coaching que ele queria fazer comigo. Era mais ou menos umas 5 vezes mais do que o meu preço normal. Eu tinha certeza que esse cara ia rejeitar, mas se ele topasse eu ficaria bem, muito bem feliz de trabalhar com ele. Agora, uma coisa para tomar cuidado, essa aqui é importante. Ocasionalmente, as pessoas vão dizer sim para essas propostas ridículas e absurdas, astronômicas de dinheiro que você vai fazer. Então eu te recomendo não fazer essas propostas, nem fazer elas, dizer não simplesmente, se você está verdadeiramente averso, né, à ideia de cumprir com esse compromisso. Tá? Se for uma coisa, não faço isso de jeito nenhum, aí é para dizer não mesmo, tá bom? Se você só não está muito inspirado para fazer, não está com vontade de fazer aquilo, sobe o preço, é isso que eu estou querendo te dizer, tá? Vamos falar agora sobre escassez, tá? Acabou o exercício aqui. Vamos compreender esse conceito de escassez, isso aqui é muito importante, que é com esse conceito que a gente se percebe livre dentro da economia, dentro do mundo de hoje. Economia é um campo vasto e complexo, mas de algumas formas esse campo ele pode ser reduzido a um princípio bem simples, tá bom? Qualquer economista que quiser brigar comigo quanto a isso, tá? Eu tenho motivo para falar só esse tipo de coisa aqui, tá bom? Quanto mais escasso o recurso, mais as pessoas vão estar dispostas a abrir mão para conseguir ele, tá? Quanto mais comum, abundante o recurso, menos as pessoas vão estar dispostas a abrir mão para obter esse recurso. Esse é o fundamento de economia, bem simples, colocado de uma forma bem simples também. Isso significa, por um lado, né, que por um lado, um espaço terreno no centro da cidade, né, um espaço de terreno ali no meio da cidade vai valer mais que o mesmo espaço numa zona rural. E por outro lado, que ninguém pagaria propina pro maître, né? Vou pagar a propina pro maître, né? Dar uma gorjeta pro maître para entrar no McDonald's. Não tem maître no McDonald's que você dá uma gorjeta para ele te atender melhor, não existe isso. Umas estimativas recentes indicam que o volume de riqueza no mundo atualmente está em por volta de 44 trilhões. Ainda assim, o erro fundamental que quase todo mundo comete quando se trata de riqueza é pensar em dinheiro como se fosse um recurso escasso. Tem 44 a 47 trilhões, né, no mundo. Como assim? É escasso? Claro que não. Por que a gente tolera comportamento grosseiro e tomada de decisões ignorantes das pessoas que estão acima de nós nas organizações? O que leva a gente a tolerar? O que faz que a gente tolere isso? Já está respondendo aí, né? Então, o que faz com que o cliente tenha sempre razão? Por que o cliente tem sempre razão? Que negócio é esse?
A resposta é porque em ambos os casos eles são quem tem o dinheiro. E a gente está se vendo como recurso comum, buscando um recurso escasso. Esse que é o ponto. Para inverter essa equação, só existem duas coisas que você precisa fazer. Vamos lá. A primeira coisa, vê a abundância de dinheiro que te cerca. Veja a abundância de dinheiro que te cerca. Observa. Uma vez eu tive um seminário sobre levantar dinheiro para a produção de um filme. Isso aqui é interessante. Vai lá, observa. Produção, sabe, do filme. Quando o produtor lá na frente foi questionado de onde ele pretendia conseguir o dinheiro para o próximo filme, ele disse: de onde quer que ele esteja agora. De onde o dinheiro estiver, onde quer que ele esteja, a gente vai achar. Diferente desse nosso produtor de sucesso, a maioria de nós pensa que a nossa fonte de renda pessoal está restrita aos nossos empregos, está restrita ao nosso governo, ou a generosidade de algum parente abastado. A gente falha em enxergar as oportunidades para a riqueza que cercam a gente em todos os minutos de todos os dias. É isso daí, é aí que está o ponto, aí que está a mudança. E eu vou te dar agora então uma regra fundamental, tá? Se você quiser anotar aí, para pensar sobre ela melhor. Vamos lá. Em qualquer lugar em que haja uma diferença positiva a ser feita, há dinheiro a ser feito. Se tem um lugar em que você pode fazer diferença, você pode fazer dinheiro. Se você não pode ou não vai fazer qualquer diferença, é pouco provável que você faça muito dinheiro. É melhor você sair dali, não é? Vamos agora a questão aqui, não é? Uma questão específica aqui que é muito comum, que é: quanto eu devo cobrar? Essa pergunta que muita gente se faz, é uma dificuldade para um monte de gente, um monte de área aí, principalmente quando empreende. Algumas pessoas elas pensam que o limite do que elas podem cobrar tem a ver com o valor próprio delas. Mas na prática, isso simplesmente tem mais a ver com aquilo que elas estão dispostas a pedir. Você quase nunca vai ser pego além do que você pede. Vai ser pago, desculpa. Quase nunca você vai ser pago além do que você pede. Independente do quanto você acha que tem ou não tem valor. Não tem esse tipo de coisa. Eu descobri que a maioria das pessoas com quem eu trabalho tem um número na cabeça delas que pode ser revelado com um pouquinho só de sondagem. Isso é uma coisa interessante. Vamos lá. Se você ou alguém que você conhece não está seguro do quanto cobrar por alguma coisa, joga o jogo no mais alto, né? Joga assim, vamos lá. Joga o jogo no mais alto, mais baixo. Mais alto versus mais baixo. Escolhe qualquer número para começar e pergunta o seguinte: é esse o número? Mais alto, mais baixo. É esse o número? Olha isso. As únicas respostas aceitáveis são mais alto, mais baixo ou esse mesmo. Tá bom? Interessante esse joguinho. Vamos ao seguinte então. Continua então nesse jogo até que você tenha definido um preço perfeito para você. Tá? Você vai fazendo esse joguinho até você definir um preço perfeito para você. O que é mais legal disso, o que é mais interessante disso é que você jamais tem que se preocupar com errar, mano. Se for demais, o mercado vai te dizer não, né? Ao não te dar a quantidade de negócios que você quer. Se for pouco, você vai saber que você vai estar atolado de trabalho. Olha só que interessante. Segundo aqui, faça de si mesmo um recurso escasso. Isso aqui é bem legal. Escasso só no preço, né? Faça de si mesmo então um recurso escasso. Tem um escritor famoso, um escritor chamado Stuart Wilde. Ele escreveu histórias cativantes sobre gerente de posto de gasolina que atraiu um cliente de longa distância com seus banheiros padrão Hotel 5 estrelas, ou de fornecedores de bugiganga que faziam centenas de milhares de dólares com pessoas que queriam levar para casa um pedacinho dessa loja deles. Esse Stuart Wilde. O ponto dele era sempre começar a sua jornada pela riqueza, né? Pela riqueza por trabalhar em si mesmo, sua energia, suas habilidades, seu bem-estar.
conforme você se torna mais e mais hábil no que você faz e mais feliz consigo mesmo, em si mesmo, as pessoas vão ser atraídas por você. Elas vão querer passar tempo com a tua energia. Aí, quando elas aparecerem, você só precisa apresentar a conta para elas. Essa é a frase desse cara, é muito bom, né? O ponto isso aí é importante para você registrar agora, anota aí, tá bom? Qual é o ponto aqui? É o seguinte: enquanto você vira o dinheiro como um recurso escasso, você vai se incomodar continuamente para obter esse dinheiro. Assim que você tiver feito de si mesmo um recurso escasso, o dinheiro é que vai se incomodar para chegar até você. Anotou essa daí? Isso é importante. E vamos seguir aqui então. A gente está chegando ao fim aqui dessa sessão. Mas não chegou ao fim ainda, não chegou, tá chegando, tá quase acabando, tá bom? Espero que esteja gostando aí da série, se aí tá chegando no final. A próxima sessão, a sessão 10, é a última, tá bom? Mas essa sessão aqui é a penúltima ainda. Eu espero que essa sessão aqui tenha aberto as tuas perspectivas em relação ao dinheiro, que eu tenha conseguido realmente servir você. Tem sido até um exemplo do que eu preguei aqui nessa sessão. A gente falou de 4 tópicos nela, tá bom? Vamos lá, vou resumir, vou sintetizar para você sobre tudo que a gente abordou aqui nessa sessão. Eu fiz isso em muitas sessões aqui, se não em todas. Primeiro tópico foi que o seu bem-estar não é dependente do seu saldo bancário. Aquele início aqui, você que assistiu desde o início, voltando, você tá por onde a gente começou, você vai lembrar. O segundo é o seguinte: segurança financeira não vem da quantidade de dinheiro que você tem atualmente. A sua segurança financeira ela vem da habilidade de você conseguir mais dinheiro sempre que você quiser. O terceiro tópico que a gente falou, que é uma coisa imperativa, né? Uma frase imperativa para você, que é: domine a arte de servir os outros e você vai assegurar o seu futuro financeiro. Tá? E como quarto e último tópico, esse último que a gente falou até agora, é uma frase bem simples: lembre-se de não precisar do dinheiro, não precise do dinheiro. Não é uma frase muito PNL, mas é o seguinte: você não precisa do dinheiro, faça-se acreditar nisso, tá? Você não precisa do dinheiro. Quarto tópico. Na próxima sessão dessa playlist, Transformação Pessoal, o assunto vai ser o poder da esperança. Vai ser um vídeo mais curtinho e eu te espero lá. Um abraço para você aí.